Esta era visada. Nada. Nunca. Claro, a Natália já Este ano não é cancelado. Muito bom dia a todos. Vamos lá ver se isto segura. Muito bem. Muito obrigada a todos pela vossa presença, principalmente uma manhã de sábado. Quero cumprimentar os membros da mesa e, claro, cada um dos colegas presentes de uma forma individual. Obrigada por estarem aqui neste primeiro encontro do Networking Meeting dos Hospitais do Norte. Este encontro, esta reunião foi criada, digamos, ou surge através do Dr. Carlos Carneiro, que é o presidente do Núcleo do Estudo das Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Este evento já ocorre desde o ano passado na região sul e tem como objetivo, no fundo, criar, reforçar pontes entre os vários centros de autoimunidade de cada região e também partilhar conhecimento nesta área da autoimunidade e da imunologia. Mas sobre o projeto deixarei o Dr. Carlos falar um bocadinho mais
em pormenor, já que a ideia surgiu dele. E claro, aproveitar para agradecer ao Dr. Carlos o facto de ter-nos lançado este desafio aqui em Penafiel para um primeiro encontro na região norte e obrigada pelo voto de confiança. Aproveitando ainda esta fase dos agradecimentos, quero também agradecer a doutora Daniela Oliveira, que é vereadora do Pelouro da Saúde, que está em representação do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, o Dr. Antonino Sousa, e agradecer o apoio e a disponibilidade e toda a ajuda em podermos estar aqui neste evento, nesta zona histórica da cidade. Muito obrigada. O Dr. Nelson Pereira, que é o diretor clínico da nossa unidade, não pôde estar presente, mas claro que não posso deixar também de agradecer o apoio que ele tem dado, e a doutora Lindora Pires, que é diretora de Serviço de Medicina Interna da OLS Tandi Sousa, que todas as iniciativas que têm sido feitas desta nossa unidade têm tido o apoio. Isso para nós é muito importante. Queria também agradecer à doutora Diana Pereira, gestora do Departamento Médico, que está sempre presente para esclarecer uma dúvida e dar também uma orientação e um empurrãozinho quando é necessário. Muito obrigada e obrigada por estar aqui connosco. Quero também expressar a minha sincera gratidão aos colegas, aos palestrantes, pela disponibilidade, pelo tempo, até porque nós sabemos que esta altura do ano é um ano de maior desgaste, muito trabalho, e por isso queria agradecer o facto de terem tirado do vosso tempo para preparar as palestras e estar aqui connosco. Muito obrigada. Agradecer ainda ao Sr. Alexandre, ele não está aqui na sala, mas é o senhor que está lá fora a receber-nos. Ele é o responsável pelo serviço, pela unidade de formação, e foi incansável em toda esta organização, e agradecer também a todos com ele trabalharam, como por exemplo a Sara, que está aqui connosco, que ajudou em fazer os cartazes, na divulgação, e que está agora connosco também nesta sala. E por fim, a indústria farmacêutica, sem a qual também nós não conseguiríamos fazer parte destes eventos. Pronto, já devem estar cansados de ouvir dizer obrigada. Por isso, vou passar a palavra à doutora Lindora, diretora do serviço, e mais uma vez, muito obrigada, porque isto só é possível com o trabalho e o esforço de todos, e espero que tenham uma boa reunião e que façam um bom proveito. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar a doutora Daniela, e eu acho que eu sou muito querida por estar nesta altura, agradecer a cedência deste magnífico espaço, que ontem fui ler um bocadinho e descobri que isto era um palácio antigamente pertencente aos Pereiras do Lago e que foi recuperado por um arquiteto do Norte também. Eu sou uma pessoa do Norte, sou de Guimarães, portanto, por um arquiteto do Norte, o Fernando Távora, que penso que não acabou e terá sido acabado pelo filho, o José Bernardo Távora, pelo menos é o que dizia. Cumprimentar e agradecer também ao Dr. Carlos Carneiro, esta confiança que tem, não no Serviço de Medicina de Penafiel, mas na unidade de Penafiel. E agradecer à doutora Natália. A doutora Natália, para mim, é Natália. Eu conheço a Natália desde tempos imemoráveis, não é? E, curiosamente, eu ontem, quando estava a pensar o que é que faria aqui, fui ao ChatGPT. E fui ao ChatGPT ver o que me dizia o ChatGPT sobre doenças autoimunes da e Penafiel. E descobri uma coisa giríssima, é que eu sou a coordenadora da unidade de DAI, mas não sou. O motor absolutamente incansável da DAI é a Natália, e é a coordenadora, na verdade, portanto é preciso corrigir o ChatGPT, se é que isso é possível. A Natália soube pegar uma semente lançada por uma pessoa que não está aqui hoje, pelo menos eu não estou a ver, o professor Carlos Vasconcelos, soube cultivá-la, soube rodear-se de pessoas que têm a mesma dedicação que ela e soube, desta forma, ter o reconhecimento, quer dos doentes, que é importante, são o motor do nosso trabalho, quer dos colegas, e esta primeira reunião do Norte é um exemplo disso, quer da OLS,
lá está, como a Natália já disse, o diretor clínico não está cá hoje por motivos pessoais. Dito isto, doenças autoimunes, eu trabalho há 30 e poucos anos, doenças autoimunes há 30 e poucos anos não eram o que eram hoje. E também fui tentar fazer um bocadinho de história da medicina, já que de ciência eu e doenças autoimunes não somos muito ligadas. Fui ver um bocadinho da história da medicina e descobri que se começou a pensar em doenças autoimunes no século XIX, há 2 séculos atrás, quando alguns colegas nossos começaram a reparar que parecia que o corpo se atacava a si próprio. A imunologia não era, os conhecimentos de imunologia eram muito parcos e, portanto, foi preciso esperar mais um século, meados do século XX, para se começar com o desenvolvimento da imunologia a pensar em doenças autoimunes. Muito aconteceu desde 1950, quando se começa a falar em doenças autoimunes até agora. Muitos fármacos novos, muitas doenças novas, ou a doença não é nova, mas a identificação da doença é nova. E é um pouco disso que a doutora Natália e os outros colegas nos vão falar hoje. E quero agradecer muito, Natália, esta reunião. Então, bom dia a todos e a todas. Agradecer à doutora Natália o convite que formulou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, que tem outras tarefas e, portanto, não pôde estar presente, e pediu para aqui o representar, e é um gosto imenso. Para nós, em Penafiel, é um gosto receber os diferentes serviços da nossa ULS Tâmega e Sousa para a promoção do trabalho, de encontros, para a melhoria contínua e para que possa nascer um trabalho mais intrínseco, uma melhor partilha em rede, para poder então destinar aqui a melhor apoio aos nossos utentes. E por isso, o que é que eu posso dizer? Eu não percebo nada do que vocês vão falar aqui hoje, portanto, não é essa a minha missão. A minha missão é vir aqui receber-vos como anfitriã, desejar que sejam bem recebidos em Penafiel, sobretudo não só os residentes de cá, mas também os que vêm de outros hospitais aqui do Norte, que esta tarde seja de facto, como eu dizia, profícua, e podem sempre contar com Penafiel, visitem Penafiel, come-se muito bem aqui, nós sabemos receber muito bem, somos muito bem acolhedores, e espero que voltem a Penafiel. Aqui mesmo ao lado temos o nosso ponto C. Hoje vamos assistir também à peça 1984, quem é que não conhece, embora seja adaptada, e devíamos aqui também entusiasmar a nossa juventude a conhecer a história para que se comece a processar como um membro efetivo da sociedade. Portanto, estão convidados a irem até ao conhecer, para que no próximo encontro possa ser lá efetivamente a doutora Natália no nosso ponto C, farei tudo que seja lá, mesmo que eu tenha que ir embora, prometo que tratamos antes de ir, que é para ficar fechado. O nosso ponto C está apto para receber diferentes tipos de eventos e é óbvio que nós não queremos que a nossa ULS vá para fora de Penafiel, não queremos que seja cá. Felizmente somos uns felizardos porque as nossas diferentes unidades aqui do nosso hospital, para além da dedicação diária que é fruto do seu trabalho, da sua função, ainda se dedicam a ter tempo para estes encontros, para os seminários e congressos, imensas atividades promovidas fora de horas, para além do encontro ser ao sábado da manhã, para que isto hoje acontecesse. Há muito trabalho feito fora de horas e, portanto, isso é de louvar. Só podemos sentir orgulho pelos nossos colaboradores da nossa ULS Tâmega e Sousa. Muito obrigada, sejam bem-vindos e um bom sábado. Muito bom dia a todos. Eu prometo ser breve e, portanto, antes de mais, quero cumprimentar os colegas de mesa e enaltecer desde já a disponibilidade e realmente todo o empenho em que levou à concretização deste encontro. Os Network Immunology Meeting fez parte de um conjunto de processos que nós iniciamos no ano passado
na região sul, nomeadamente este encontro de hospitais da Zona Sul e ilhas, que é muito importante, porque os nossos colegas, tanto dos Açores e da Madeira, também nos têm acompanhado. Foi como principal objetivo fortalecer o encontro e o network entre os vários colegas dos vários serviços, termos a oportunidade de discutir casos clínicos e, sobretudo, de estarmos uns com os outros, porque é muito importante também na medicina estarmos uns com os outros e conhecermos uns aos outros. E, portanto, como tal, passamos do Network Immunology Meeting da Zona Sul para a Zona Norte e para a Zona Centro. Demos o pontapé da saída hoje aqui em Penafiel e é com um carinho especial porque eu também sou de Porto, portanto, também de alguma forma sinto-me um bocadinho em casa aqui no Norte e é com muito gosto que vos vejo aqui, que vos acolho e vos posso garantir que, do ponto de vista do estudos de doenças autoimunes, poderão contar sempre com o nosso apoio de fortalecer e estabelecer estas pontes. Mais queremos acrescentar que, do ponto de vista de todas as informações que estão a ser dadas do próprio núcleo, o nosso site já foi totalmente remodelado e reformulado no sentido de vocês receberem uma newsletter mensal que é feita pelo Grupo de Estudos de Doenças Autoimunes e, para além disso, temos neste momento disponível o Maio Imunologia, que é um espaço onde nós encontramos atualizações das várias doenças autoimunes, de todos os eventos nacionais e internacionais que estão neste momento a acontecer e uma forma de estar presente exatamente isso. Queria só terminar que, apesar deste encontro ser aqui em Penafiel, este encontro é um resultado de todo o trabalho que é feito ao longo do ano todo por todos os colegas que estão aqui presentes e que não se vê. E, portanto, é esse esforço e sacrifício que tem que ser louvado e que tem que ser valorizado, porque nós estamos, acima de tudo, com a responsabilidade de tratar doentes, em todas as situações que muitas vezes não temos o devido reconhecimento, e o facto de estarmos todos aqui significa que nós estamos disponíveis perante os outros, que de alguma forma, mesmo em trabalho fora de horas, estamos realmente a querer lutar para o bem do próximo. E isso deve ser mais que sublinhado, porque a nossa principal missão de estar aqui, para além de podermos falar sobre medicina, é realmente fazermos o melhor que podemos sobre os nossos doentes. Portanto, muito obrigado a todos e espero que nos encontrarmos dentro de um ano com o Congresso Nacional aqui em Penafiel a ser realizado cá, tudo possível, exatamente nesse contexto. Está bem? Muito obrigado. Vamos então dar início à primeira apresentação com a doutora Inês Pereira, responsável da unidade de doenças autoimunes da ULS São João. Deixa estar, já conheço aqui os caras. Bom dia. Meu nome é Edith Pereira, eu sou internista no Hospital de São João. É um gosto estar aqui. Um agradecimento especial ao Dr. Natália pelo convite que foi feito, ao Dr. Carlos Carneiro, pelo voto de confiança. Eu, de facto, o ILS também a Sousa é importante para mim. Eu tenho raízes diretas de pai e mãe em Penafiel e Amarante. Portanto, foi um gosto voltar à terra. O meu tema, fui apresentada, a doutora Natália apresentou-me como coordenadora da consulta de autoimunes do Hospital de São João. A nossa consulta foi formalmente criada pelo Dr. Carlos Dias em 2005 e ele foi o nosso agregador, o nosso mentor, o nosso acarinhador de todos os alunos que estão connosco. A nossa consulta neste momento avaliou até agora 3.350 doentes, tem 1.320 doentes ativos e o ano passado nós vimos quase 400 primeiras consultas. Neste momento temos 10 especialistas a trabalhar connosco de medicina interna, temos também o apoio de outras especialidades em apoio estreito à oftalmologia e à estomatologia, que são os nossos apoios mais diretos, mas temos outros colegas que contam sempre, ou com quem nós contamos sempre no trabalho, na avaliação dos nossos doentes.
O tema que me foi proposto falar, doenças autoimunes versus doenças autoinflamatórias, e isto é o meu índice da minha apresentação. Eu vou fazer só uma breve introdução, vou falar sobre o sistema imunológico, um bocadinho sobre doenças autoinflamatórias, autoimunes, semelhanças, diferenças, e vou acabar com um contínuo da imunidade, que é um tema que está muito atual. Por momentos pensei que a doutora Lindora iria apresentar os meus primeiros slides. Fiquei ali um bocadinho para os meus slides. O termo imunidade é um termo muito engraçado, porque deriva do latim immunitas, que na altura referia-se, ou que se refere à isenção que era dada do pagamento de impostos e de processos legais aos senadores que estavam em funções na Roma Antiga. É uma coisa muito engraçada, muito atual. O sistema imunitário desempenha um papel crucial na nossa esperança média de vida, e entender o seu funcionamento e como podemos corrigir, ajudar, tratar é importante no avanço da medicina. A história da imunologia decorre há milhares de anos. Os primeiros registros da ideia de imunidade surgiram no Antigo Egito, estão descritos no maior tratado médico até agora, no papiro de Ebers. Na altura, eles documentavam o tratamento do tumor com a injeção de um agente infeccioso. Portanto, eles esperavam que a imunologia, que a reação inflamatória ajudasse a tratar o tumor. Mais tarde, 1000 anos depois, Hipócrates repara que doentes que sobreviviam a determinadas pragas ou a determinadas doenças resistiam mais facilmente a doenças semelhantes mais tarde. Um milénio mais para a frente, os chineses moíam as crostas dos doentes com varíola e sopravam no nariz das pessoas saudáveis para tentar imunizar e prevenir a doença. E com a extensão deste processo de variolação ao Ocidente, em 1700 foi criada a primeira vacina contra a varíola. E desde então o processo de vacinação tem sido um processo contínuo, a invenção, o estudo das vacinas tem sido um processo contínuo, um processo relativamente constante, e assim, atualmente vocês lembram-se da velocidade a que foi criada uma vacina contra o Covid, portanto eu acho que estamos num bom caminho. Mas houve um percalço na história da imunidade, um percalço aqui no início do século XX. Em 1900, o Prémio Nobel da Medicina, Paul Ehrlich, ganhou o Prémio Nobel nesta altura pela criação ou pelas suas ideias, pelas suas teorias da imunidade. Descreveu o anticorpo, percebeu que o anticorpo era parte de um constituinte muito importante na imunidade, mas para ele a lesão do anticorpo ao próprio corpo, ao self, era completamente impossível de acontecer, era uma ideia completamente errada, contra a natura, e portanto ele defendeu piamente que o corpo tinha maneira de prevenir este autoataque. E portanto o Prémio Nobel, ele na altura um cientista conceituado, criou esta ideia do horror autotóxico, defendeu que era impossível ele acontecer, e portanto durante 50 anos a autoimunidade, a ideia começou a surgir de que se calhar os anticorpos poderiam lesionar o corpo, parou, porque ele, uma pessoa conceituada, portanto os seus seguidores não aceitavam esta teoria. Em 1950, Noel Rose, que foi um cientista que descreveu a doença autoimune da tiroide, comprovou, foi nesta altura de 50 anos depois, que ele provou que existia dano do anticorpo o dano ao próprio. Na altura é engraçado, porque o mentor dele, que era um discípulo do Paul Ehrlich, escondeu os trabalhos dele durante 3 anos, até conseguir provar que havia erro na investigação, mas depois capitulou e em 1956 foi publicado esse trabalho e começou aí verdadeiramente, há 70 anos nesta fase, o estudo ou o desenvolvimento da autoimunidade. Portanto, apesar do sistema da imunidade estar a decorrer, ou a história estar a decorrer há milhares de anos, só recentemente é que nós demos o salto para a passagem da autoimunidade. E se calhar é por isso que nós sabemos pouco até agora. Em relação à vacinação, que é uma característica do sistema imunitário que nós usamos, está muito evoluída, mas em termos de patologia autoimune, de facto, nós estamos um bocadinho atrasados.
No final do século XX, e principalmente com a descoberta, com o início com a pandemia do HIV, com a descoberta, de facto, houve um crescente interesse pela imunidade, e em 1999 é descrita, há 20 anos, a primeira doença autoinflamatória. Portanto, esta nossa história é uma história, de facto, recente. Eu, na altura, 1999, estava a começar a trabalhar, portanto, eu não trabalho assim há tanto tempo, portanto, isto é uma coisa recente. E, de facto, agora, no início do século XXI, há um maior estudo desta. A imunologia torna-se um tema crescente de investigação e, de facto, começamos a mudar o nosso paradigma, o nosso pensamento. Dentro da autoimunidade e inflamação, nós começamos a pensar na medicina de precisão, nos tratamentos cada vez mais dirigidos a alguns checkpoints, a alguns receptores, a medicina mais adequada, mais dirigida, prevenindo o dano em volta. Na área da oncologia, a imunoterapia aproveita estes circuitos da imunologia para ajudar no tratamento da oncologia e começa-se até a pensar que, se calhar, o nosso microbioma, os micro-organismos que vivem entre nós, se calhar, são importantes também para as doenças autoimunes, portanto, creio que agora estamos no bom caminho. O sistema imunológico parte do princípio que nenhuma parte do nosso corpo fica excluído de vigilância. Portanto, o sistema imunológico, embora possa parecer algo que nos pareça a nós menos substancial, tanto mais disperso, algo que nós não conseguimos, de facto, determinar, que é o órgão em si, mas no seu conjunto, a imunidade consome recursos enormes e para produzir as células que precisa para o seu funcionamento e, de facto, ele não é assim, ele é quase o equivalente, se nós pensarmos que um tigre pesa 1,2 ou 1,3 kg, o sistema imunológico em si é um órgão até importante. Tem várias funções de defesa, de memória, de limpeza, de destruição, de rejeição e tolerância. Ele é constituído por o sistema imunológico é um contínuo de função, mas nós para pensarmos, para estruturarmos o nosso pensamento médico, nós somos humanos, nós somos cientistas e, portanto, temos tudo organizado em caixas, em boxes. Não é? Nós dividimos o sistema imunológico em duas vias, dois exércitos de defesa, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata é uma resposta rápida e inespecífica, que pode ser provocada não só por infecção, mas também por trauma, por stress, por lesão. Quando provocada, o sistema imunitário liberta uma cascata de armas defensivas que são inespecíficas, são gerais, não têm especificidade em relação ao agente. A imunidade inata desperta, é o depender da imunidade inata que atua, que desperta a segunda linha de defesa, que é a nossa imunidade adaptativa, que é uma imunidade mais recente, uma imunidade de memória mais específica e que é nesta imunidade também que é responsável pela tolerância, portanto, não só pela memória dos agentes que entram em contacto connosco, mas também pela nossa tolerância ao nosso próprio. A imunidade inata é uma imunidade que está connosco desde o início. A imunidade inata, natural, nativa, ela existia antes das infecções, dos agentes, do nosso contacto com agentes infecciosos. Se formos ver, ou se formos estudar, alguns componentes do sistema imuninato dos mamíferos já são similares a componentes do sistema imunitário das plantas e insetos. Portanto, a imunidade inata é uma imunidade filogeneticamente muito antiga na nossa evolução. As características dela que são uma resposta rápida, que demora minutos a horas, que é uma resposta inespecífica, não reconhece o antigênio, o agente em si específico, mas reconhece padrões associados a patogénios e padrões associados a dano celular. Tem algumas células que são as suas armas próprias, alguns químicos, algumas citoquinas próprias da sua ação e, portanto, é uma resposta
vamos lá chamar, uma resposta inespecífica, muito mais geral e abrangente, mas menos específica. A imunidade adaptativa, na evolução, na nossa evolução, é uma imunidade mais recente. Ela só existe nos vertebrados. As principais características dela são a memória e a tolerância. Portanto, é responsável pela formação da memória imunitária, é específica para os agentes patogénicos. De facto, ela fornece-nos uma defesa a longo prazo com a sua memória e a sua regulação é importante para a tolerância, para prevenir o dano a nós próprios. Passando assim, vamos só falar um bocadinho, com esta divisão em imunidade inata e adaptativa, vamos passar a falar um bocadinho das doenças destes sistemas. E então nós temos as doenças autoinflamatórias, já temos. As doenças autoinflamatórias, que são um termo que nós vimos que são um termo recente, que têm a característica da ativação celular, ativação molecular do sistema imune inato. São doenças que têm uma resposta inflamatória sistémica. A principal característica dela é a febre. Febre e sintomas sistémicos, podem ser sintomas articulares, sintomas cutâneos, gastrointestinais, respiratórios. E que nestas doenças nós temos a ausência, não temos a presença de anticorpos. Nós estamos a falar porque depois, nós quando vemos na nossa clínica os doentes, nós fazemos há muito tempo, ou pelo menos estamos responsáveis e temos uma consulta da autoimunidade, mas muitas vezes estes doentes são-nos referidos por sintomas que parecem autoimunes, mas não são. E, portanto, perante uns doentes em que nós temos sintomas inflamatórios, sintomas sistémicos, a ausência de autoanticorpos, se calhar pode-nos pôr na pista de outras patologias. E são doenças que, caracteristicamente, têm ou são agora, recentemente, foram atribuídas alterações, mutações genéticas. Portanto, mutações mais básicas. Portanto, atualmente são descritos mais de já 30 genes nestas doenças autoinflamatórias e, portanto, são recentes, ou pelo menos o nosso conhecimento é recente. São mais comuns em jovens. Peço imensa desculpa aqui qualquer coisa que está desformatada, mas vou tentar explicar. As doenças autoinflamatórias podem ser divididas conforme as características. Em termos genéticos, elas podem ser monogénicas, portanto, são doenças que têm, são doenças portanto, têm como base uma mutação genética que é altamente penetrante e que, como são mutações genéticas, têm transmissão familiar, uma transmissão com um padrão mendeliano. É, por exemplo, a febre mediterrânica familiar. Podem ser também doenças poligénicas ou multifatoriais. Nestas doenças, as mutações genéticas, habitualmente são permutações, são variantes menos penetrantes e são mais comuns. Exceto a febre mediterrânica familiar, que é monogénica, as doenças inflamatórias poligénicas são mais comuns. As doenças autoinflamatórias podem se caracterizar conforme na base genética, mas também se podem caracterizar conforme o seu fenótipo. Isto quer dizer, ou seja, conforme o circuito imunológico que é ativado com base na mutação genética. Portanto, conforme o circuito e aqui isto já vamos falar mais para frente, mas o circuito nós conseguimos agregar também as doenças autoinflamatórias, caracterizá-las conforme a terapêutica que nós lhe damos. A via imunológica que está alterada permite-nos uma arma terapêutica. Essa arma terapêutica atualmente até nos ajuda a classificar as nossas doenças autoinflamatórias. O diagnóstico das doenças autoinflamatórias, nós somos internistas e, portanto, nós vemos essencialmente doentes adultos. As doenças monogénicas aparecem sobretudo nos jovens, nas crianças, em idades muito mais precoces. São episódios de febre recorrente, sem deterioração clínica, e isto é importante, porque se nós no seguimento do doente, perceber que o doente vai ter episódios de febre recorrente e tem parâmetros de inflamação aumentados, mas o doente está bem em si, faz-nos pôr ou põe-nos numa pista de que poderá ser uma doença autoinflamatória.
Para as doenças monogénicas, nós temos que ter mais ou menos alguns pré-requisitos, ou pensar em algumas coisas. Deve haver evidência de inflamação sistémica, portanto, a elevação de parâmetros de inflamação, velocidade de fermentação, proteína C, proteína A, amiloide. Devemos pensar numa doença monogénica provável e um gene candidato plausível. Portanto, às vezes, eu sei que nós temos muitas vezes vontade e a tentação de estender o nosso estudo, estender a nossa requisição de exames, mas nós devemos ter algum circuito de pensamento sempre na nossa prática. Existem neste momento vários testes genéticos para as doenças monogénicas. Há mais de 40, o nosso painel de sequenciação genómica tem 41 genes e há mais genes na base de dados que é o Infibers. Mas ainda assim, 40 a 60% dos fenótipos típicos não têm diagnóstico genético. E, portanto, elas são chamadas não diferenciadas, as doenças autoinflamatórias. Não têm, não é não têm. Não se conhecem, a mutação, não se conhecem o teste ou o gene responsável. E por isso, nas doenças autoinflamatórias há um atraso de diagnóstico em média de 7,3 anos. 7 anos. É importante. Muitas vezes nós temos doentes na consulta e agora com esta consciencialização das doenças autoinflamatórias, de facto, nós muitas vezes pensamos, caramba, tenho este doente há 3 anos na consulta, eu não sei o que ele tem, mas ele tem qualquer coisa e agora eu vou ver, e de facto agora nós chegamos a alguma conclusão. Eu digo 3 anos porque é um caso particular, mas nós temos doentes há 7 anos, doentes há 12 anos na consulta que não sabemos o que têm e de facto aquilo é uma doença autoinflamatória. E nessa fase nós já não vamos prevenir a doença, nós vamos atrás do prejuízo da doença, portanto, nós vamos tratar ou prevenir ou impedir a evolução da amiloidose, da atopatia destrutiva e da lesão do órgão-alvo, da lesão renal, da lesão cardíaca, da lesão pulmonar. Nas doenças autoinflamatórias multifatoriais ou poligénicas, nós não temos em si um gene responsável. Portanto, muitas vezes este diagnóstico é um diagnóstico clínico. É um diagnóstico clínico e aqui a medicina interna, eu não venho aqui defender a bandeira da nossa especialidade, mas de facto nós estamos numa posição de primazia, de superioridade, porque a nossa prática clínica, nós temos uma formação de medicina interna, temos uma paixão pelas doenças autoimunes, mas nós não deixamos de ser internistas e, portanto, apesar de tudo, temos uma vantagem no seguimento, no diagnóstico e no tratamento destes doentes, porque conseguimos ter uma visão mais abrangente da patologia. Habitualmente, nestas doenças multifatoriais, que são doenças complexas, existe um estímulo ambiental num indivíduo geneticamente predisposto. E o que nos aparece na consulta são indivíduos com febre recorrente. Este é o padrão típico. E no adulto, porquê é que nós diagnosticamos a doença autoinflamatória? Porquê? Porque há um atraso no diagnóstico, ou o doente não foi diagnosticado em juventude, e nós temos, por exemplo, a pediatria às vezes passa-nos doentes para a nossa consulta. Doentes que eles sabem que existem, ou doentes que não estão bem estudados, ou têm uma suspeição do diagnóstico clínico e depois, às vezes, nós na consulta, na evolução da doença, acabamos por fazer diagnóstico ou não. Portanto, existe um atraso de diagnóstico porque ou o doente não é diagnosticado ao jovem, ou o indivíduo inicia a sua clínica mais tarde, há mais consciencialização para as doenças agora, atualmente, mas a versão clínica do adulto é diferente da versão clínica no jovem. A versão adulta tem normalmente um fenótipo mais atenuado e aquelas características, aqueles pontos cardinais, aquelas características de classificação que são dadas, os critérios clínicos de classificação e diagnóstico dos doentes, nos adultos não se aplicam completamente e, portanto, já se estão, em algumas doenças, a tentar rearranjar critérios de classificação para o doente adulto. A sequenciação genética, de facto, aumentou a capacidade de diagnóstico. A boa notícia é que a resposta ao tratamento, em geral, é melhor. Portanto, há alguma coisa boa daqui.
Nas principais doenças autoinflamatórias monogenéticas que aparecem no adulto, eu só destaco assim, a febre mediterrânica familiar, só queria dar aqui dois exemplos. 10% dos doentes, 1 em cada 10 são adultos. Isto, apesar de tudo, é importante para nós, para a nossa consulta, para a nossa prática. E estes adultos têm têm um padrão fenótipo, um padrão clínico mais atenuado. Portanto, apesar de tudo, é importante o nosso pensamento e a nossa lembrança destas patologias. No síndrome de periódico associado ao receptor do TNF, 45% dos doentes são adultos. O diagnóstico é feito na idade adulta. E ainda assim, o seu fenótipo também é um fenótipo atenuado. Portanto, é importante nós sabermos os critérios de definição da doença, mas pensar muitas vezes que o doente não encaixa no critério não quer dizer que não seja. Só que temos que lembrar que o fenótipo pode ser diferente. Desculpem, agora vamos. Doenças autoimunes. Eu acho que assim, eu não vou falar. As doenças autoimunes é aquilo que nós fazemos há mais tempo. E, portanto, não sei se vou aqui. Não sei o que é que vos vou dizer. Mas, em termos de etiopatogenia, as doenças autoimunes têm a ver com a perda de tolerância ao próprio. Há necessidade de haver um autoantigênio, a proteína do corpo, a proteína do próprio, que é responsável ou que é atacada pelo anticorpo. Habitualmente, por regra, tem que ter a produção de autoanticorpos ou a ação de linfócitos T específicos. A etiologia é multifatorial destas doenças. Nós sabemos que há fatores ambientais, hormonais, que atuam em indivíduos predispostos geneticamente. Há já algumas associações genéticas em algumas doenças autoimunes. As doenças podem envolver vários órgãos, por exemplo, o lúpus, ou serem doenças específicas de órgão, como por exemplo a tiroidite autoimune, a colangite biliar primária. Podem ser doenças que têm uma evolução aguda ou crónica, podem manifestar-se como lesão tecidual ou distúrbio funcional, por exemplo, na nefrite lúpica, da doença renal, que leva a uma doença renal crónica. Para o seu diagnóstico, nós temos que ter a presença de autoanticorpos. O anticorpo é um critério de diagnóstico e de classificação. E assim estão descritas mais de 100 doenças autoimunes, portanto, não vos consigo dar um exemplo do mainstream, mas lembrar que o próprio autoanticorpo é muitas vezes, tal como no circuito de terapêutica, não é? Nós temos que aquele agente de terapêutica ajuda-nos a classificar a classificação da doença, o autoanticorpo também nos ajuda na classificação das doenças autoimunes. As doenças autoimunes são atualmente, não posso dizer um problema de saúde pública, mas são já doenças que as pessoas estão consciencializadas para. O diagnóstico é feito mais precocemente porque as pessoas já as conhecem, ou pelo menos estão mais alertadas para que isto depois também leva a um excesso de alerta. Portanto, é tudo autoimune. Mas vamos. 80% das mulheres, 80% dos doentes são mulheres, portanto, há uma preponderância de atingimento no sexo feminino e atinge principalmente adultos. Estão descritas mais de 100 doenças e são mais frequentes que as doenças autoinflamatórias. Isto está descrito no padrão da autoimunidade, mas depois no fim nós vamos pensar se isto é mesmo verdade. Mas vamos, está descrito, é assim, para já, hoje, no dia de hoje, é assim que nós estamos. Elas têm, as doenças autoinflamatórias, as doenças autoimunes têm semelhanças entre si. Semelhanças porque são doenças imunes, distúrbios do sistema imunitário. Portanto, têm semelhanças na patogênese, na apresentação clínica, têm surtos sistémicos repetidos, tanto a autoimunidade como a autoinflamação. São caracterizadas pela hiperativação do sistema imune contra o próprio, sem evidência de agente causal externo. Ok, pronto. Isto é é uma outra característica que hoje em dia é uma verdade, mas seja. A autoimunidade e a autoinflamação podem existir na mesma doença. E, portanto, começamos a complicar. Elas partilham em si, isto é uma semelhança, partilham em si algumas coisas a nível celular, a nível funcional. Portanto, partilham o sistema imune, por exemplo, inato, porque a resposta das patologias autoimunes que são provocadas pelo sistema imune adaptativo, mas ele precisa do sistema imune inato para o ativar. Há
determinadas vias de receptores, vias de citoquinas, de receptores celulares que são comuns nas doenças autoinflamatórias e autoimunes. Em ambas, nós temos elevação dos parâmetros de inflamação, portanto, as características sistémicas são muito semelhantes, e depois elas partilham também o nosso tratamento. Os nossos anti-inflamatórios, os nossos imunossupressores, as nossas terapêuticas biológicas, portanto, estas doenças partilham as nossas armas terapêuticas. Em termos de manifestações clínicas, lá está, é o que eu falava, a medicina interna de facto está num ponto de primazia para resolver estes doentes, mas isto é importante, nós muitas vezes, até para os mais novos, nem tudo o que vem à nossa consulta é uma doença autoimune. Nós somos internistas em primeiro lugar e, portanto, a gente não se pode esquecer das doenças infecciosas, das doenças neoplásicas. Portanto, nem tudo o que o doente tem uma dor articular é uma doença autoimune. Atenção que há muitas causas para isto. Porque estas doenças, as doenças autoimunes e autoinflamatórias, a clínica é essencialmente inflamatória, não é? E os sintomas inflamatórios são sintomas CIRS. São CIRS de uma infecção, são sintomas CIRS de uma neoplasia, são sintomas CIRS de um stress, de uma queimadura, são sintomas CIRS de uma perda de função, por exemplo, de menopausa. As mulheres em menopausa têm muitos sintomas que parecem ser de uma doença autoimune, mas apenas são perda de função de um órgão delas. Até envolvem sistemicamente, têm uma evolução crónica, em flares e remissões e têm muito impacto na qualidade de vida dos doentes, que habitualmente são doentes funcionais, doentes em atividade, em profissão, doentes ativos profissionalmente. Diferenças entre elas. A diferença, essencialmente, nós vamos tentar, isto é, lá está, é a nossa mente sempre tentar organizar hipóteses em caixas. Em relação ao diagnóstico e na maneira como nós a diagnosticamos. Nas doenças autoimunes nós temos habitualmente testes de anticorpos específicos, nas doenças autoinflamatórias nós temos habitualmente testes genéticos específicos. Nas doenças autoimunes nós temos, por exemplo, as perdas de funções do órgão, a perda de função do fígado, a perda de função renal, portanto, enquanto nas doenças autoinflamatórias nós tentamos ir mais atrás de marcadores de inflamação. Aqui só um pequeno resumo das diferenças entre as doenças, entre ambos o tipo de doenças. Peço desculpa, isto desformatou um bocadinho, mas está para ver. Espero. Pronto. Para já, ou seja, no dia de hoje, as doenças autoimunes são mais comuns. Pronto. São habitualmente, afetam principalmente o sexo feminino, as mulheres, enquanto nas autoinflamatórias não há preponderância. São mais doenças de adultos, as autoinflamatórias são mais doenças em jovens. A base do atingimento, a base da etiopatogenia é diferente do sistema imunológico, o adaptativo versus o imune. As células implicadas são diferentes, os linfócitos de BT contra as células de origem mieloide, neutófagos, macrófagos, neutrófagos. Aqui a história natural, uma é progressiva, a outra é portanto, uma doença ela é progressiva em flares e remissões, outra é mais constante. Em termos de terapêuticas, nós queremos nas autoimunes muito mais um imunossupressor, nas autoinflamatórias nós queremos mais um anti-inflamatório, uma terapêutica imunomediada mais. Peço desculpa com licença. E nas estratégias de tratamento, embora nós possamos usar as armas em comuns, mas para a nossa, digamos assim, para a nossa organização, nós queremos imunossuprimir nas doenças autoimunes e queremos tratar a inflamação, um anti-inflamatório nas doenças autoinflamatórias. Contudo, o sistema imune é um sistema complexo. E isto só trouxe esta imagem só porque é engraçado, porque apesar de as armas terapêuticas nos ajudarem até a classificar a própria doença, mas também nos geram alguma dúvida e confusão. Isto porque nós também não sabemos exatamente todo o funcionamento do sistema imunológico, todos os receptores, todo o processo patogénico da etiopatogênese que se processa nas doenças. Portanto, e embora as doenças em si tenham, as doenças autoinflamatórias e as autoimunes tenham características semelhantes,
as armas terapêuticas nós queremos de facto diferenciá-las. Mas há particularidades interessantes. Por exemplo, no rituximab, que é uma célula depletora, não é? Uma célula que ataca principalmente os linfócitos B, ele atua de facto num processo isolado, mas ele é usado por muitas doenças autoimunes. Por exemplo, os inibidores da interleucina 1, que é uma via ou um circuito que é transversal, portanto é um ponto, é um checkpoint, um ponto de imunologia isolado, mas a verdade é que aquele inibidor da interleucina 1 atua em muitas doenças autoimunes. Portanto, nós temos fármacos que atuam especificamente num determinado ponto, mas depois conseguem ser usados pelo grupo das doenças. Enquanto, por exemplo, os corticoides, não é? são fármacos mais gerais, de facto são a arma mais rápida que nós temos ainda hoje, e que são fármacos que abrangem todo o espectro das doenças, tanto anti-inflamatórias como autoimunes, e portanto refletem que eles atuam em muitos circuitos. Apesar de nós hoje em dia termos ou querermos individualizar toda a terapêutica, de tentar perceber na etiopatogênese da doença qual é o mecanismo que está alterado e tentar dirigir a terapêutica a isso, mas a verdade é que ainda assim, muitas vezes a doença não é controlada, sabendo que é esse circuito que está alterado, e muitas vezes ela pode ser usada até noutra doença que se calhar não é caracterizada por aquele mecanismo, mas também pode atuar lá, partilha circuitos. Por exemplo, o tocilizumab, que é um fármaco que é um fármaco que atua num circuito da via inata, mas apesar de tudo também nós o usamos em doenças autoimunes. Portanto, o nosso circuito de imunologia, de terapêutica, nós queremos muito saber quais armas nós temos, mas o contínuo processo, apesar de tudo, ele vai escapando. Mas isso é como todas as patologias. Porque na hipertensão, nós sabemos que temos que inibir várias vias para muitas vezes controlar a doença. E aqui na autoimunidade, na imunidade, é a mesma coisa. E, portanto, embora nós queiramos arrumar as patologias, arrumar as terapêuticas em caixas e distinguir que estas são daqui, estas são inatas, estas são adaptativas, estas são respondedores de interleucina 1, apesar disso, os processos, a autoimunidade e a autoinflamação podem ou coexistem em muitas doenças. E, portanto, nós sabemos que há marcadores de atividade inata em doenças autoimunes. E, portanto, aquilo que se pensa atualmente é que, dentro do sistema imunológico, dentro do sistema inato, aquilo que nós temos é um espectro de doença que vai desde a monogénica autoinflamatória até a autoimune pura, monogénica também, em que, de um lado, nós temos uma preponderância até do sexo feminino, nas autoimunes, ou não preponderância, em que o grau de autoimunidade ou autoinflamação é diferente e as doenças vão-se distribuindo, não é? Quanto mais conhecemos as doenças, mais elas se vão distribuindo. E se calhar, o facto de nós dizermos que as autoimunes são mais frequentes, se calhar não as conhecemos assim tão bem. Porque há doenças autoimunes que estão a ser reclassificadas e, portanto, estão a fazer um shift na distribuição do circuito do contínuo da imunologia e estão a mudar desde a autoimunidade em direção à autoinflamação, porque nós as estamos a conhecer melhor. Então, assim, a ideia do contínuo imunológico, de facto, é uma ideia muito mais aliciante, não é? Se pensarmos que o sistema imune é um sistema perfeito, é um sistema que não consegue ser dividido e todo interligado. Então, a patologia autoimune e autoinflamatória, nós queremos muito bem dividi-la, não é? Mas, de facto, ela está toda presente num circuito de inflamação. E, portanto, nós não a encaixamos em caixas, em diagnósticos fechados, apenas a mudamos e sabemos se ela é mais autoimune ou mais autoinflamatória. Daí que, hoje em dia, aquilo que se fala é no contínuo imunológico. E pronto, acho que eu não posso falar mais agora. Portanto, só relembrar, só assim, algumas mensagens mais importantes. Em relação às doenças autoimunes inflamatórias, nós queremos muito, ou pelo menos a base da etiopatogenia é a ativação do sistema inato ou adaptativo. É importante um diagnóstico precoce, hoje cada vez mais até nas doenças autoinflamatórias, para prevenir o dano, que é grave nas doenças. Não se esqueçam que, às vezes, os adultos o diagnóstico é feito em adultos porque não foi feito
em jovem, e este atraso de 7 anos em média é um atraso importante no diagnóstico. É preciso ter atenção às características comuns. Nem sempre um doente autoimune ou anti-inflamatório é aquilo que nós achamos que é. Pode ser uma mulher em menopausa, pode ser alguém a atravessar um stress emocional importante, e nós já vimos situações dessas, em que este próprio stress desencadeia processos inflamatórios. E, portanto, a nossa clínica de autoimunidade não é uma clínica de medicina interna. Desculpa, aqui é uma clínica de internista. O seguimento e a avaliação do doente são muito importantes. Lembrem-se que é importante perceber se o doente deteriora ou não ao longo do tempo. E agora é importante sempre foi, mas não se esqueçam que é importante agora fazer a história familiar do doente, que nós às vezes, o doente tem 70 anos, ou 50 anos, 40, já não quer saber muito da história familiar, mas de facto é importante até agora saber. E até nas senhoras é importante saber como têm estado os ciclos menstruais, estão regulados, se está a entrar em menopausa, se não está. Portanto, é importante, nós estamos numa situação de primazia a ver estes doentes em si. O tratamento tem de ser individualizado, tentando perceber qual o processo que é mais importante naquele momento, se o processo autoimune, se é inflamatório. E, portanto, não esquecer do chamado contínuo imunológico. Isto é uma questão mais, não na nossa prática, se calhar sim, mas é uma questão mais de nós nos refletirmos um bocadinho. Não podemos esquecer que muitas vezes o doente, eles não são puros, mas também isto reflete o nosso desconhecimento das patologias. De facto, são todas doenças do sistema imunológico. De um lado, mais do outro, nós temos mais ou menos características, mas todas são encaixadas e todas refletem a preponderância de um sistema ou de outro. Desculpa. Muito obrigada. Desculpem o atraso. Muito obrigada, doutora Edith, por esta excelente apresentação. Acho que num tema que podia se tornar maçudo e chato, não realmente conseguiu prender a atenção de todos. Por isso, muito obrigada. Acho que foi realmente uma excelente revisão e abordagem, e realmente de quem está habituado a ver doentes. Eu acho também faz a diferença pegar um tema tão teórico e acabar por torná-lo tão interessante. Por causa também da questão de cumprir o tempo, uma pergunta, não sei se alguém quer fazer algum comentário ou colocar alguma questão. Não, acho que foi muito clara, não é? Então, por uma questão de tempo, também a doutora Edith vai continuar connosco, por isso depois alguém quiser também falar com ela de uma forma mais particular. Vamos então avançar e mais uma vez muito obrigada. Vamos então agora ouvir o Dr. Daniel Oliveira. É internista, trabalha connosco na nossa unidade, está também neste momento a fazer o seu doutoramento em Ciências Médicas pelo Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto, na área do grupo eritematoso sistémico, e é também um investigador translacional do grupo Immunobiology do I3S. Olá, bom dia. É um enorme prazer estar aqui hoje e ver, para além de internistas, mais experientes e menos experientes e em formação, colegas da oftalmologia, colegas da estomatologia, colegas da infecciologia, e não sei se estão aqui colegas de outras especialidades, se tiverem, vamos ter a oportunidade de nos conhecer, espero, porque isto sinaliza duas coisas. Primeiro, dar os parabéns à doutora Natália, que coordena a Unidade de Doenças Autoimunes e Imunologia do OLS e que coordenou também a organização deste evento, e agradecer ao NEDAI, na pessoa do Dr. Carlos Carneiro, a excelente ideia destes Network Immunology, e estarmos aqui todos, internistas e outras especialidades, efetivamente sinaliza a multidisciplinariedade desta área do conhecimento e de como nós temos que trabalhar em conjunto. Portanto, juntem-se a mim, por favor, uma pequena salva de palmas. Eu fiz isto também para ver se aquecia. Ora, isto não está aqui a mudar, mas
mas o tema de hoje é o lúpus, o exemplo de uma doença autoimune sistémica. E, portanto, parabéns, vocês estão introduzidos à primeira lei inviolável do universo. Todos os artigos com lúpus têm que começar com esta frase, ou uma variante de, se não começarem, ou não são sobre lúpus, ou não são o artigo. E isto é assim em todo lado. Mas a questão aqui é, que sistemas são estes? Nós falamos de vários sistemas, enquanto clínicos, evidentemente, falamos geralmente de sistemas de órgãos, sistema respiratório, cardiovascular, etc. Mas, depois desta fantástica introdução da doutora Edith, nós podemos também falar de um outro sistema imunológico, ao qual nós não temos acesso direto, que está aqui numa versão altamente simplificada, e esta versão altamente simplificada, na maior parte das vezes, lembra isto, que alguns de vocês podem reconhecer como o mapa do metro de Londres, extremamente complexo, interligações ali pelo meio, e no fundo só há um tipo de pessoas que percebe mais ou menos destas interligações, que é quem conduz as carruagens do metro lá no metro de Londres, e que eu penso assim, desta forma, dos meus colegas no laboratório, os verdadeiros imunologistas. Claro que nós podemos, em vez de olhar isto de dentro para fora, podemos olhar isto de fora para dentro, e este é outro mapa de Londres, desta vez com os pontos turísticos mais importantes da cidade, e é um bocadinho isto que todos vocês fazem no vosso dia a dia. Portanto, guiam o doente através dos sinais, através dos sintomas, através do percurso da doença, do tratamento, do percurso de vida, e como o objetivo é introduzirmos este sobre. Ficam a conhecer, isto é uma foto real, e no fundo o que eu faço é isto. Quando estou no hospital e vocês estão a tentar, o pessoal está a tentar fazer o trabalho deles, eu estou lá a tocar músicas que ninguém quer ouvir, falar sobre teorias malucas, tratamentos impossíveis, inovação e investigação, e quando estou no laboratório, os meus colegas de vez em quando atiram-me uma moedinha, porque eu estou lá a brincar com umas ciências, umas citocinas, umas coisas, e eles, pronto, coitadinho, é o que ele pode fazer. Portanto, podemos falar destes vários sistemas do sistema imunológico, das doenças, dos sistemas de órgãos, mas eu hoje gostava de introduzir-vos a outro sistema, que se calhar eu colocaria até mais acima do que este. Enquanto que nós, na clínica, olhamos para os sistemas de órgãos, novamente, a atividade, medimos estas escalas, se vocês forem, efetivamente, perguntar aos doentes o que é aquilo que eles acham que é mais importante, eles vão-nos falar de uma coisa. E essa coisa é a qualidade de vida. Que para nós é um sistema a que nós não temos acesso direto nem de dentro nem de fora, e temos que passar sempre pelo outro. E portanto, vocês não têm só que estar a ver aquilo que eu estou a dizer. Eu, quando decidi o tema e de que é que vos ia falar nesta apresentação, eu faço parte do Advisory Board da Lupus Europe e, portanto, falei com eles para me darem algumas quotes, algumas citações diretas do doente, e, portanto, vocês podem ouvir falar diretamente do doente. E podem ver o seguinte: quando os meus análises estão bem e toda a gente diz que não há atividade da doença, eu ainda assim sinto o impacto do lúpus e é impossível de explicar o quão isolador isto é. Quando os meus testes dizem que não há atividade, mas eu tenho dor, estou exausto e tenho toda uma série de sintomas, sinto que estou a ser desconsiderado. Ou então, chego ao ponto de começar a perguntar a mim mesmo: será que estou a exagerar? É suposto viver ou não assim? E, portanto, a qualidade de vida é um tema ao qual eu queria abordar desde há muito tempo, e há 2 anos atrás, com a ajuda do Cone de Koning, que é um aluno de mestrado que esteve connosco na UDAI, na ULS e no laboratório, e que hoje, com muito gosto meu, é aluno de doutoramento interno de medicina interna na Universidade de Leiden, começamos este projeto. E, portanto, de onde é que nós partimos? Partimos do facto que a qualidade de vida nos doentes com lúpus, efetivamente, é reduzida em relação à população geral, e que em Portugal das poucas coisas que se sabia é que não estava relacionada com a atividade da doença, e isto também se confirma noutras partes e noutros países. E, portanto, começamos a recolher dados deste ponto de vista, e o que eu vos trago aqui são a qualidade de vida medida em 50 doentes,
Este é um projeto Coriolis, que é apoiado pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e como vocês podem ver, a qualidade de vida deste coorte de doentes é reduzida. 100 é ótimo, 0 é muito mau, e portanto tudo o que estiver mais perto do centro é mau. Vocês podem ver que é reduzida, apesar dos doentes não terem uma atividade muito elevada, nem um dano muito elevado, e, último ponto, classicamente a fadiga como aquilo que os doentes mais se queixam pontualmente. Novamente voltamos a confirmar que o SLEDAI, a escala de atividade que nós todos usamos todos os dias para dizer aos doentes como é que andam, não se correlaciona com nenhum dos domínios e que quer do ponto de vista da relação direta, quer do ponto de vista aqui visual. Portanto, a pergunta que nós colocamos foi: será que há uma forma melhor de nós medirmos a qualidade de vida? Ou será que podemos ter um acesso direto a esta experiência subjetiva que é a qualidade de vida? E, se não houver, que outras coisas é que podem ou não influenciar a qualidade de vida dos doentes com lúpus? E, portanto, eu vou-vos levar nesta viagem através destas duas questões. E a primeira coisa, o primeiro resultado que nós temos agora para vos mostrar é este. Há pelo menos a interleucina 18, das 13 citocinas que nós testamos, a interleucina 18 correlaciona-se com 5 dos 8 domínios do lúpus poli. Portanto, vocês podem ver quando a citocina os níveis de citocina são mais elevados, a qualidade de vida desce, quer no global, quer nestes 5 domínios que estão aqui. Mas estas relações não são lineares. Portanto, a pergunta que vem a seguir é: porquê que se há uma citocina inflamatória que se correlaciona com a qualidade de vida, porquê é que nós não estamos a captar isto com o SLEDAI, que supostamente deveria medir esta atividade? E ocorreu que se calhar estávamos a classificar mal os doentes. E, portanto, o que optamos fazer foi dividir os doentes em 3 grupos. Um grupo que claramente não tem atividade clínica nem imunológica, um grupo que tem atividade clínica e um grupo que não tem nada clínico. O doente vem à consulta e nós dizemos o senhor está ok, e depois fazemos as análises e tem os títulos de dsDNA elevados ou complemento baixo. E quando vocês dividem os doentes deste ponto de vista, acontece uma coisa muito engraçada, que é doentes com atividade e doentes sem atividade. A doença tem uma qualidade de vida pior do que os doentes só com atividade imunológica. E aqui é aquele ponto em que eu tenho que explicar que todos os meus dados são dados de vida real. Portanto, estes são doentes colhidos das nossas consultas, que estão a fazer tratamento e, evidentemente, vocês percebem, um doente que está com doença ativa está muito mais medicado que um doente que tem só atividade serológica. É isso que vocês podem ver aqui, certo? Aqui, se olharem para a coorte inteira dos doentes, a azul são os doentes inativos e parece, e é verdade, que neste caso eles têm mais citocinas do que os doentes que estão ativos. Se nós olharmos para os doentes que nunca fizeram tratamento, vocês percebem claramente quem tem mais citocinas são os doentes ativos. Isto é óbvio. E vocês estão a dizer, mas isso é um problema. Não. O que nós queremos são medidas para avaliar a qualidade de vida nos doentes que vemos todos os dias na consulta, certo? Nenhum de nós aqui é um trialist, nenhum de nós aqui quer só fazer ensaios clínicos, nós queremos ajudar as pessoas do dia a dia. Portanto, é este o nosso objeto de estudo. E com este objeto de estudo, voltar a falar sobre a interleucina 18 para dizer mais uma coisa super engraçada. Quando dividimos os doentes nestes 3 grupos, percebemos que há doentes que são clinicamente e serologicamente inativos, que vêm à vossa consulta e vocês dizem: se está impecável, a senhora está impecável, não há clínica nem e as análises estão chuchu. Que ainda assim, se tiver a interleucina 18, uma citocina inflamatória elevada, pontuam menos na saúde emocional, no domínio de planeamento, do burden to others e a imagem pessoal. Doentes que vocês dizem: a senhora não tem nada, a senhora não tem nada, tem níveis, se tiverem níveis de citocinas elevados, pontuam menos. E portanto vocês recordam-se daquela ponte, quando os números não refletem o meu estado, eu começo a duvidar de mim mesmo? Nós temos que começar a duvidar de nós também. E se calhar temos que começar a introduzir esta dimensão na nossa prática clínica. O segundo grupo que eu vos falei são os doentes clinicamente inativos, mas serologicamente ativos. Aqueles que nós muitas vezes ouvimos falar como SACS, Serologically Active Clinical Quiescent. Também aqui, não só a interleucina 18, que vocês veem aqui no centro, mas também a MCP1 e a interleucina 8, quando estão mais elevadas, os doentes pontuam menos. Estatisticamente, de forma significativa, menos. E, portanto, a atividade
imunológica que está associada a uma diminuição da qualidade de vida destes doentes, aos quais nós dizemos: vocês estão bem e eu não vou mexer no vosso tratamento. E vocês sabem que hoje em dia nós cada vez mais temos oportunidades de modelar o tratamento, modelar o sistema inflamatório, o sistema imunológico e tratar a inflamação. Outra das coisas, mas nós não estamos a fazer só as nós, também nós fazemos muitas coisas bem. E uma das coisas que nós fazemos é dar o plaquinol aos nossos doentes, e o que vocês podem ver aqui é que doses maiores de plaquinol, efetivamente, também nesta coorte, como está descrito em muitas outras, melhora a qualidade de vida no geral, a fadiga, a imagem pessoal e por aí fora. Portanto, plaquinol aqui também se sai como uma das armas que nós temos à nossa disposição. Mas ninguém estava à espera que isto fosse fácil, certo? Se nós somos dos primeiros que está a olhar para isto, não podemos estar à espera que fosse fácil. O low hanging fruit as pessoas já o foram colher, e nós agora temos, toda a gente que é millennial sabe isso, não é? Agora nós temos que chegar mais alto. E portanto, o que nós fizemos a seguir foi tentar modelar, usando estas variáveis, tentar modelar o que é que tem mais influência em cada um dos domínios, e essencialmente o que vocês veem ali é que, se nós juntarmos algumas características clínicas, algumas citocinas e algumas informações sobre o tratamento, no máximo estamos a modelar 20%, isto são modelações lineares, atenção, estamos a modelar mais ou menos 20% de cada um dos domínios. E portanto, como tudo o que é preciso fazer hoje em dia, quando estamos a falar de dados multidimensionais, aquilo que eu fartei de fazer de modelação linear e disse ao computador: reduz-me isto e põe-me isto em duas dimensões, que vocês estão a reconhecer aqui como uma análise de movimentos principais, e como podem ver ali, os domínios da qualidade de vida e as citocinas estão alterados em sítios diferentes desta dimensão, quer dizer que andam em sentidos inversos, e eu pedi ao computador para fazer um clustering não supervisionado dos doentes. E o que nós obtemos é isto: são 3 grupos definidos pelo computador, com base numa regressão logística stepwise, não importa, e estes 3 grupos estão aqui, separados, nos doentes que são estes clusters que estão aqui, 1, 2 e 3, e aqui a cores vocês veem aquilo que nós classificamos na clínica. O doente vem à clínica, a senhora vem à clínica, e se estiver inativo, aparece laranja. Se estiver ativo, aparece verde, e se só tiver atividade imunológica, está azul. E vocês olham para ali e percebem que estes clusters não têm nada a ver com a classificação clínica. E portanto, se nós juntarmos a medição das citocinas e a qualidade de vida, medidas num setting de vida real, dos nossos doentes de consulta, classificamos os doentes de forma completamente do que temos estado a fazer até agora. E se calhar é este o passo a seguir, é adicionar estas duas dimensões, termos acesso a estas características da doença, para podermos ajudar melhor os doentes. E neste momento o que nós estamos a fazer é explorar o papel destas duas citocinas e avançar também por aí. Mas, como eu vos disse, nós temos estado a falar sobre variáveis biológicas e fisiológicas, mas há mais para além disso na qualidade de vida dos doentes com lupus. Que é isto que está aqui, este é um modelo conceitual de qualidade de vida de Clear. E, portanto, uma das coisas que nós também estamos a fazer na unidade é avaliar estas características do ambiente. E com a ajuda da enfermeira Sónia, que está ali, a nossa fantástica enfermeira da unidade dessas autoimunes, o que nós fizemos no ano passado foi os primeiros 50 doentes que nos apareceram na clínica de lupus, caracterizamos do ponto de vista sociodemográfico. Eu vou só chamar a vossa atenção para o seguinte: idade mediana de 49 anos. Okay? E neste corte de doentes escolhidos aleatoriamente, o que vocês podem ver é isto. Só 50% é que estão ativamente a trabalhar. Isto porquê? Porque 25% estão desempregados e há outros tantos que estão reformados ou estão de baixa de longo prazo, baixa crónica. 50% ganham
720 euros por mês ou menos. Isto é com base nos registros do hospital que dizem se os doentes estão ou não apoiados economicamente e, como vocês sabem, isso baseia-se do indexante de apoio social e no ano passado, 2024, era 1,5 e era este valor, 720 euros. Ora bem, este valor não é muito diferente, infelizmente, da maior parte das unidades familiares em Portugal, mas a taxa de desemprego claramente não tem nada a ver com aquilo que a Pordata nos diz que é o que existe em Portugal. Portanto, vocês percebem logo que isto tem implicações, por exemplo, um doente que ou está desempregado ou tem uma ligação laboral ténue não pode faltar para vir às consultas. Não sei se isso acontece, a mim acontece bastante. Eu preciso ter a consulta de manhã ou à tarde, ou não posso vir, ou será que preciso mesmo vir em 3 meses? Não pode ser de 6 em 6 porque eu não consigo mais explicar ao meu patrão. Percebem o problema que isto tem? Recordam-se da mediana de idades, 49 anos, não é uma população nem muito jovem, nem muito idosa, é uma população que tem uma idade perfeita. Nós medimos a educação, o background educacional formal desta população. Vou-vos apontar para este número que está aqui: 36% desta corte que tem 49 anos em média só tem escolaridade primária. E, portanto, vocês percebem que a transmissão de informação, a recepção de informação, a percepção da informação é dificultada por isto. Nós ainda não temos dados de medição direta da literacia para a saúde, mas temos dados indiretos. Por exemplo, a quantidade de fumadores ativos, a quantidade de pessoas obesas, a quantidade de pessoas que não fazem exercício de acordo com as recomendações mínimas da OMS. E aqui esta coisa ainda mais fantástica é que todos os meus doentes são muito honestos. E, portanto, os meus doentes são muito honestos, e, portanto, quando eu lhes pergunto se estão a pôr protetor solar, eles dizem que sim, e se disserem sim, acredito, se disserem que não, eu acredito também. E tenho que acreditar. E só 20% é que dizem que põem protetor solar no inverno. Portanto, eu acredito. 1 em 5, só 1 em 5 é que diz que põe protetor solar. Apesar de nós, em todas as consultas, dizemos que é essencial, certo? E apesar de todas as consultas eu explicar que desde que eles não vivam numa caverna, mesmo no inverno, vão apanhar sol. Ainda assim, só 20% é que usam durante o inverno. E se vocês perguntam, será que estas características têm impacto na qualidade de vida em saúde? Tem. Esta é a diferença entre estar desempregado ou a trabalhar, como vocês podem ver, claramente pior. E apesar daqui da escolaridade não ser estatisticamente significativo, visualmente é muito apelativo. E portanto, se vocês tiverem uma escolaridade maior, a vossa qualidade de vida é superior a se tiverem uma escolaridade menor. Isto é também aquilo que está publicado na literatura. Nós estamos neste momento a meio de uma revisão da literatura sobre o impacto dos determinantes sociais de saúde no lupus, no geral, e como vocês veem aqui nesta tabela, isto vai para lá da qualidade de vida, tem impactos diretos na atividade da doença, na adesão, na saúde mental e por aí fora, por todas as razões que vocês viram atrás. Mas se vocês quiserem hard data, este é um projeto que está agora, começaria no final de 2024, é uma colaboração com o Instituto Karolinska na Suécia, porque os suecos são os tipos porreiros que têm dados do país inteiro e que não se importam nada de os usar. E a questão foi qual é o impacto nos outcomes em saúde dos determinantes sociais de saúde. Basicamente, o que nós fizemos foi pegar na base de dados da populacional, procurar de 2005 a 2021 todos os doentes que foram diagnosticados com lupus e ver o outcome dos doentes ao final de 2022. E vocês veem aqui, vou-vos dizer só 3 coisas. 40% dos doentes adquiriram dano durante o período de seguimento. E vocês podem dizer 2005 a 2022 vai numa brutalidade de tempo? Sim, mas a mediana para adquirir o primeiro ponto de dano foi, pasmem-se, 1,4 anos. Okay? Nós dizemos que o dano é uma coisa crónica que vem e tal, não sei o que mais, 1,4 anos. Quem tem menor escolaridade formal, quem ganha menos, quem vive sozinho, tem
como vocês veem aqui, uma probabilidade de adquirir dano 30 a 40% superior em relação ao grupo de referência. 30 a 40%. Em termos de mortalidade, quem tem uma escolaridade reduzida, quem ganha menos e quem vive sozinho, tem um aumento, um risco de mortalidade superior de 60 a 2 vezes. De quinar. Olá, o resto, bater as botas, pendurar. Portanto, se vocês tinham dúvidas sobre os procedimentos sociais de saúde, têm impacto no lúpus, está aqui a questão, a resposta à vossa questão. E, portanto, nós temos também o sentido de responsabilidade e o sentido de melhorar isto na nossa localidade e na nossa unidade, e, portanto, em colaboração com o Lupus Europe, com a Associação Portuguesa dos Doentes com Lupus, o que nós temos feito foi mapear todos os recursos que existem na região do Tampo e Sousa. São estes todos que estão aqui a passar. Isto não é um slide em repeat, isto é mesmo outra página. Neste momento nós temos 175 linhas individuais de apoio que existem na região do Tampo e Sousa. E são coisas como, por exemplo, transporte gratuito, acesso gratuito a medicamentos, coisas como apoio no domicílio. Okay? Todas estas instituições que passaram por aqui têm pelo menos apoio psicológico, têm pelo menos um recurso a oferecer, e o que nós fizemos primeiro foi mapear todos estes recursos, e agora estamos a desenvolver um questionário que o doente responda ou preenche na consulta ou antes dela, como por exemplo a ajuda de uma enfermeira dedicada, e depois ligar os recursos às necessidades dos doentes de uma forma individualizada. Okay? Isto também é tratamento individualizado, é um tratamento que responde imediatamente às necessidades que nós identificamos. Quanto à literacia para a saúde e à informação, desenvolvemos folhetos informativos dedicados às questões que nos pareceram e que são na consulta mais frequentemente mencionadas. Como vocês veem, são a preto e branco para poderem ser facilmente impressas na impressora do computador do hospital. Não sei dos vossos, mas o nosso é só preto e branco. Portanto, podemos imprimir, mal o doente nos coloca a questão, nós podemos imprimi-la imediatamente e entregar, e a pessoa leva. Mas também podem aceder online a ferramentas fantásticas que agora existem, que nós não temos nada a ver com elas e que foram criadas pela Lupus Europe, como o Lupus sem questões validadas do ponto de vista por médicos e por doentes. E agora, porque tudo pode ter um GPT, o Lupus GPT, ou a versão fácil acesso, que é o Easy GPT, onde os doentes podem ir, e em português, mas também em 500 milhões de outras línguas que agora não sei, fazer questões sobre o lupus e a doença, e só recebe respostas validadas. Não há o risco de, como aconteceu aí à doutora Lindora, ele dar uma resposta que é errada. Não. As respostas estão bloqueadas e é tudo validado. Okay? Portanto, são ferramentas fantásticas para os doentes. E acho que foi a doutora Edith que falou no microbioma. E eu vou-vos só falar do microbioma um bocadinho para vos dizer o seguinte. Porquê? Porque nós falamos de sistemas, e eu disse-vos que a qualidade de vida estava acima, falamos de sistemas e falamos de como podemos ver de dentro para fora e de fora para dentro, e o microbioma é uma coisa que eu não sei se é de fora para dentro, de dentro para fora, de cima ao baixo, não faço a mínima ideia onde é que ele se insere nesta multiplicidade de sistemas, no ecossistema que é cada um de nós. Uma forma de ver isto pode ser esta. Falamos da qualidade de vida aqui em baixo, falamos das inter-relações, quer com os determinantes sociais de saúde, quer com as citocinas. E está aqui colocado ao nível quase das alterações epigenéticas como se fosse uma influência ambiental, mas não só. Mas a verdade é que a influência existe, e neste momento está para ser submetida para publicação uma revisão nossa sobre o microbioma no lupus em humanos. Portanto, toda a informação que está aqui não tem nada a ver com ratinhos. E cada vez que vocês veem uma cor verde, significa que está relacionada a esta tabela de atividade da doença. Portanto, quando a cor está a verde, aquela bactéria, espécie, género ou, por exemplo, o filo está associado a um aumento da atividade da doença.
Quando é vermelho está associado a uma diminuição da atividade da doença e por aí fora. E como vocês podem ver, todos estes grupos taxonómicos estão envolvidos em estudos de humanos com microbioma. Nós também temos o nosso estudo em curso. Estes dados já estão um bocadinho desatualizados, mas a ideia mantém-se. A ideia é que nós temos, nos doentes em atividade, claramente identificamos uma disbiose e que ela traduz a atividade da doença de uma forma quase linear. Os dados mais interessantes são estes. Que quando nós vamos ver quais são as diferenças que existem entre os grupos de atividade, percebemos que há alguns grupos taxonómicos, aqui estamos a falar a nível da família, que são claramente diferentes, e são diferentes, por exemplo, ao ponto de quem tem alta atividade da doença não tem aneraplasmatácia, mas a aneraplasmatácia está aumentada nos doentes que têm uma diminuição do complemento. E se vocês acham que isto é assim um bocado contraditório, se junirmos estas duas informações, vocês estão a perceber que podemos claramente identificar o grupo do serologicamente ativo clinicamente quiescente. E a mesma coisa engraçada acontece para as mucoceluláceas. Nós estamos agora a avaliar, porque o estudo é longitudinal, é se isto corresponde ou não ao marcador que possa ser utilizado clinicamente. Porque o plaquenol, a hidroxicloroquina, é aquela coisa que pedra basilar de tudo o que nós fazemos no lúpus, só para vos dizer que efetivamente ela também tem um efeito no microbioma, e quem faz plaquenol tem um aumento das pré-botuláceas, e as pré-botuláceas estão associadas a uma melhoria da doença. E portanto, às vezes é um bocado controverso, mas genericamente associados a uma melhoria da doença. E isto também se vê no nosso corte e no nosso estudo. E portanto, para concluir, nós falamos muitas vezes de tratamento personalizado, mas o tratamento personalizado vai muito para lá dos fármacos. As farmácias estão lá em cima, os fármacos são extremamente importantes, mas nós podemos fazer ainda mais para os nossos doentes, certo? Claramente as ferramentas que nós estamos a usar, isto não é novidade para nenhum de vocês. Claramente as ferramentas que estamos a usar clinicamente não são perfeitas. E são substandard quando nós pretendemos responder àquilo que os doentes nos dizem que é mais importante para eles, neste caso, por exemplo, a qualidade de vida. Se formos medir a qualidade de vida, como eu espero ter-vos demonstrado, estamos a adicionar uma dimensão à doença que é clinicamente significativa e, portanto, vale a pena nós fazermos isso. E, eventualmente, no futuro, vamos trazer-vos algumas informações sobre as citocinas e como é que isso pode influenciar tudo isto. Mas termos uma abordagem diferente do ponto de vista socioeconómico e cultural, e isto é mais importante em particular, eu acho. Eu comecei a dedicar a este assunto quando vim aqui para a zona do LS, do Tâmega e Sousa. É uma forma, tal como estas reuniões de proximidade, é mais uma forma nós podemos ajudar as populações nos locais onde elas estão, de forma personalizada, e que nós temos que considerar toda esta dimensão da Patient Pathway para tratarmos as doenças. Estas são todas as pessoas com quem eu trabalho, quem gostava de agradecer o apoio que me têm dado. Uma parte delas não podem estar aqui presentes, algumas estão ocupadas. Se viram que há alguma coisa que é de vosso interesse ou se acham que podem colaborar, todas as colaborações são bem-vindas. Nós estamos sempre à procura de novas formas de inovarmos e fazermos melhor para nós e para os nossos doentes. E pronto, e se gostaram da minha apresentação, a partir de julho de 2025 eu estou disponível para festas de aniversário e casamentos, portanto estejam à vontade. Muito obrigada, Daniel, pela brilhante apresentação. Sou suspeita de ser eu a comentar a tua apresentação, mas de qualquer forma acho que foi muito interessante. Acho que estas reuniões também servem para isso, para também partilhar aquilo que se faz. E eu acho que há muito que se vai fazendo, às vezes em hospitais que parecem, entre aspas, mais pequenos, e que se calhar também é importante ser divulgado porque acabam por ter impacto. E não sei se querem fazer alguma questão, nós estamos um bocadinho atrasados em relação ao tempo. Uma pergunta?
Então vamos, sim. Parabéns, Daniela, pela tua apresentação. E é importante realmente nós percebermos que nos centros mais periféricos, que nós chamamos de consegue fazer uma investigação, uns parabéns. Queria te perguntar como é que tu chegaste a entrar no das 8? Porque é das 8? Fizeste um painel com várias e queria ler esta relação. Sim, portanto, basicamente na literatura, previamente só havia um paper sobre isto, que usava também um kit de citocinas que via 12 ou 13, se não estou em erro. O paper não foi publicado, não tinha resultados fantásticos e o que nós fizemos foi identificar 3 ou 4 problemas, coisas que poderíamos fazer de forma diferente e uma delas era precisamente as citocinas que estavam lá representadas. E, portanto, fizemos um painel, usamos um painel Legendplex ou ELISA de 13 citocinas inflamatórias, são disponíveis comercialmente, é uma coisa extremamente simples de usar, onde estava incluída a interleucina 18, a interleucina 8. Eu não vos trouxe evidentemente todos os resultados por questões de tempo, mas temos algumas coisas, alguns dados novos com o interferão alfa também. Portanto, é uma situação, é um estudo que ainda está a decorrer, nós ainda estamos a recrutar doentes. Eu não mencionei, mas o Coriolis, para além da UDAI, envolve a consulta de doenças autoimunes do LIS entre o Ivoga, que está aí, a doutora Mafalda, que está ali atrás. E, portanto, nós estamos ativamente a recrutar doentes. Eu espero no futuro ter mais informação sobre isso. Vamos então passar para a última sessão. Vou tentar não me demorar. Antes de começar esta apresentação, e porque há pouco não estava, mas não queria avançar sem dar aqui uma palavrinha ao professor António Marinho. Como sabem, é uma personalidade deste nosso núcleo das doenças autoimunes, é o atual diretor da UIC. E acho importante agradecer a presença, mais do que a presença, é a colaboração. Estão aqui centros do Norte, desde Viana, Bragança, região do Porto, Vila Real, e a verdade é que os colegas têm estado sempre disponíveis para discutir casos clínicos, tirar dúvidas, e por isso faço questão de publicamente agradecer. Isto acontece com o nosso centro, antes de ser unidade, ainda era uma consulta, estava eu a fazer consulta. Depois eu saio entre o professor e a verdade é que houve sempre essa abertura e fazer sentir que estávamos à vontade para tirar dúvidas, mesmo para nós às vezes pudessem parecer mínimas, mas que nós é importante, nós é que temos o doente à frente e queremos resolver. E o tempo foi passando e continuam sempre de portas abertas, não só na reunião de sexta-feira, mas muitas vezes do outro lado do e-mail ou de uma chamada telefónica. Por isso faço questão, estando aqui colegas do Centro Norte e que também muitas vezes recorrem a esse centro. Temos o professor Carlos Vasconcelos, a doutora Fátima Farinha e agora o professor António Marinho. Muito obrigado. Obrigado. Pronto, eu não tenho dom da palavra dos palestrantes prévios. A minha abordagem será uma abordagem mais prática, mais clínica. Irei falar então sobre Behçet, os desafios do diagnóstico. Estes serão alguns dos itens que eu irei abordar, mas irei dar principal ênfase às manifestações clínicas, aos diagnósticos diferenciais e aos critérios de diagnóstico. Mas se repararem, o primeiro slide dizia apenas Behçet. Lanço uma questão: será síndrome? Será doença? Os dois termos são válidos, embora na comunicação científica, na comunidade científica, peço desculpa, o termo mais utilizado seja realmente síndrome de Behçet, dado os vários fenótipos, as várias manifestações clínicas, o facto de vários sistemas e órgãos poderem ser afetados. Mas a verdade é que, na prática, podemos usar os dois termos.
Eu vou usar os dois. Como todos sabem, a doença de Behçet é uma doença inflamatória, crónica, multissistémica, rara e recidivante e de etiologia desconhecida. Caracteriza-se por uma vasculite que pode afetar vasos sanguíneos de qualquer calibre e tanto a circulação arterial como venosa. Do ponto de vista histopatológico, a lesão principal é uma vasculite, uma perivasculite leucocitoplástica, necrosante e de infiltração linfocítica, que, como sabem, não é característico do Behçet, porque pode acontecer em outras mais doenças. Já Hipócrates, na Grécia Antiga, descrevia o Behçet, mas deve o seu nome a um dermatologista e professor turco, o Lucis Behçet, que a descreveu em 1937 como uma tríade que incluía a ourite, como sangue hipócrio, úlceras orais e genitais concorrentes. É uma doença rara, também designada por doença da rota da seda, dada a sua distribuição geográfica, mais comum da zona do Mediterrâneo até a Ásia. Neste mapa mundo, foi publicado em 2024, como podem ver, a vermelho a Turquia, com uma prevalência de cerca de 370 casos por 100 mil habitantes, mas depois também aparece num rosa mais escuro os países do Médio Oriente, da Ásia, como a China, o Japão, mas podem ver também em amarelo, está a ver um aumento da prevalência desta doença em países da Europa e também dos Estados Unidos, provavelmente relacionado com o movimento da imigração. Tem um pico de incidência na terceira década de vida, pode acontecer, mas é raro, na infância e após os 50 anos. Alguns estudos mostram que tem uma maior prevalência e gravidade em indivíduos de sexo masculino e jovens, mas a verdade é que outros estudos mostram que é mais prevalente em mulheres, principalmente no norte da Europa. Provavelmente nas mulheres em determinadas áreas e regiões poderá ser subdiagnosticado. Porquê? Porque muitas vezes por uma questão de etnia ou religião há algum receio, digamos, na abordagem e em procurar um médico para falar, por exemplo, das úlceras genitais. Por isso, provavelmente alguns estudos, o facto de mostrarem que há uma maior prevalência nos homens, poderá não ser um dado real, mas sim por um subdiagnóstico. Em relação à etiopatogenia, que foi muito bem abordada pela doutora Edith, o que nós sabemos é que é uma doença complexa, poligénica, inclui principalmente características autoinflamatórias, mas também tem características de autoimunidade, tem também algumas semelhanças com algumas espondilortopatias. Como podem ver aqui neste gráfico, ela aparece aqui neste espectro entre a autoimunidade e a autoinflamação aqui a meio, com doenças de padrão misto, mas também pode ser classificada como uma MHC com opatia. Isto é um grupo de doenças associadas a disfunções do complexo principal de histocompatibilidade classe 1, que desempenham um papel muito importante, como todos sabem, na apresentação de antigénios células T citotóxicas e estão também incluídas nesta classificação espondiloartropatias e o VIT associado ao HLA-B27. Ainda em relação à etiopatogenia, nós sabemos que são várias as vias causais, influenciam fatores ambientais, externos, infecções, também já foi falado da microbiota, em que é doentes com uma predisposição genética e, claro, é uma disfunção do sistema imunitário, tanto inato como adaptativo. No fundo, o que acontece é que um fator externo, como por exemplo uma infecção, vai no doente já com uma predisposição genética levar a um estado de hiperinflamação através da produção de uma cascata de citocinas inflamatórias que vai levar a vasculite, que é uma das características da doença de Behçet, mas também a um estado de hipercoagulabilidade que é comum nestes doentes. Também, como todos sabem, estudos mostram uma forte ligação entre o HLA-B51 e a doença de Behçet, principalmente nas zonas mais endémicas, e alguns estudos mostram mesmo, calculam que pode haver até 30% a 50% de maior probabilidade de desenvolvimento de Behçet nos doentes com HLA-B51 positivo. Outros estudos também mostram uma forte associação a casos mais graves, como o VI posterior, envolvimento do sistema nervoso central e também o aparecimento das úlceras genitais. Esta é uma lista de alguns dos agentes infecciosos que já foram estudados e que realmente parece haver uma forte relação
com o aparecimento da doença de Behçet. Recordo que isto não é uma relação direta, ou seja, não é a infecção que vai provocar diretamente o Behçet, mas sabemos que pode funcionar como um trigger. E aqui chamar a atenção para o Streptococcus, mas também muitas infecções víricas, como a infecção pelo vírus de herpes simplex, os vírus de hepatite, citomegalovírus e Epstein-Barr. Em relação às manifestações clínicas, como eu já disse, é uma doença multissistémica, manifestações variáveis, diferentes fenótipos e a sua história natural é de períodos de remissão alternados com exacerbação. Pode afetar qualquer órgão ou sistema, mas o que nós sabemos é que realmente aquilo que é mais comum são os úlceras orais, que atinge cerca de 98% dos casos, seguido também das úlceras genitais, das lesões cutâneas, mas também envolvimento articular, envolvimento ocular, também muito frequente. Pode também haver, embora menos frequente, envolvimento do sistema nervoso central, sistema gastrointestinal e também vascular. Em relação às úlceras orais, chamar a atenção que aquilo que define é episódios superior ou igual a 3 por ano, são múltiplas ou isoladas, por norma o doente queixa de úlceras muito dolorosas, podem ser ovais, redondas, por norma têm um bolo muito bem definido, rodeado por um alvo vermelho e podem cicatrizar em 1 a 2 semanas. Podem evoluir por lesão cicatrizante e muitas vezes o doente também pode ter, nestes surtos do aparecimento das aftas, pode-se queixar de febre. Relembrar que as úlceras orais podem ser caracterizadas em menores, maiores ou hepatiformes. As três podem entrar depois, como podem ver, nos critérios de diagnóstico de Behçet. Por isso, o que eu quero dizer é que elas, por serem menores, mais pequenas, não é por isso que não devem ser valorizadas. Em relação aos menores, são as mais comuns, como diz o nome, são mais pequenas, menos de 1 centímetro, são comuns a nível da mucosa labial, mucosa bucal e do soalho da boca. Essas sim, por norma, cicatrizam de uma forma espontaneamente ao fim de 2 semanas. As maiores têm, por norma, mais de 1 centímetro de diâmetro, mais frequentes nos lábios, no palato mole, na laringe e, por norma, essas persistem por mais tempo, até 6 semanas, e essas sim, por norma, deixam cicatrizes. Em relação à hepatiforme, são múltiplas úlceras pequenas, podem crescer e formar úlceras maiores. É importante lembrar que não há uma fase prévia daquelas lesões vesiculares típicas do herpes. Também é o que faz a diferença e também, se formos analisar, não há qualquer tipo de agente infeccioso associado. E essas são mais comuns nas mulheres em idades jovens. Em relação às úlceras genitais, também muito frequentes, dolorosas também. No homem são mais frequentes a nível do escroto, mas também a nível do pênis. Nas mulheres, a vulva e a vagina, e também podem cicatrizar em 2 a 4 semanas de uma forma espontânea. Em relação às lesões cutâneas, chamar a atenção para as lesões acneiformes, mas também as lesões papilopustulares, a pseudofoliculite, em que há uma pústula, mas que não está infectada, e o eritema nodoso, que pode acontecer até 50% dos casos. O pior é ganglionoso, é uma manifestação mais rara do que no Behçet. Em relação às manifestações escolares também frequentes, pode ser a primeira manifestação do Behçet em 20% dos doentes, mais frequente nos jovens em idade jovens e pode surgir 2 a 3 anos após o diagnóstico. A manifestação ocular mais frequente é o veíto ou panveíto bilateral, mas também pode haver acumulação de pus na câmara anterior, chamado hipópio, e também ocorre, embora mais raramente, a vasculite retiniana. Ainda em relação às manifestações oculares, a uvite anterior é menos frequente, por norma o doente queixa-se de olho vermelho, de dor, visão turva, fotofobia, lacrimejo. Em relação ao envolvimento posterior, chamar a atenção que é uma uvite não granulomatosa. Eu sei que temos aqui um colega de oftalmologia, isso é importante depois em termos de diagnósticos diferenciais. Queixa de visão turva, aqueles flashes de luz, a luz escrovolante, é um envolvimento grave, se não tratado, pode levar a cegueira. Outra situação grave é a vasculite retiniana, por norma o doente queixa-se de uma perda súbita de visão, também muito frequente nos jovens. Mas como podem ver, a lista de manifestações oculares é muito grande, aquilo que eu quero que retenham realmente são as uveites e a vasculite retiniana.
Em relação às manifestações articulares, o doente pode se queixar principalmente de artralgias inflamatórias, embora também possa ocorrer monooligoartrite assimétrica, não erosiva e recorrente. As articulações mais afetadas são os joelhos, seguidos de tornozelos, os punhos e as pequenas articulações das mãos. O doente também, em 10% dos casos, pode se queixar de uma dor lombar inflamatória, muitas vezes também associada à entesopatia. Há autores que consideram que são duas entidades diferentes, o Behçet e a espondiloartropatia. No entanto, outros acreditam que seja uma manifestação articular axial da sua doença. Em relação às manifestações gastrointestinais, o doente pode estar assintomático, mas também podem ser leves, desde náusea, anorexia, vômitos, uma dor abdominal ligeira, tipo desconforto, em situações mais graves, uma dor intensa. A diarreia também é muito comum, com ou sem muco ou com ou sem sangue, e também a febre, muitas vezes associada. Complicações que nós não queremos é a ulceração, o tubo digestivo, com perfuração, hemorragia e com risco de abdômen agudo. Essa ulceração gastrointestinal é mais frequente a nível da região do umbilical e é mais rara a nível anorretal. Chamar a atenção que as manifestações gastrointestinais podem surgir já mais tarde, 5 a 10 anos após o aparecimento das úlceras orais. Em relação às manifestações neurológicas, o envolvimento parenquimatoso do sistema nervoso central é mais comum, por norma uma meningoencefalite, pode atingir várias áreas do sistema nervoso central, e o envolvimento vascular, tanto do território venoso como do território arterial, desde a trombose estenosis, a hipertensão intracraniana, mas também a trombose arterial, a formação de aneurismas e disseção. Desculpa. A forma de apresentação pode ser aguda ou então progressiva ou crónica. Na aguda, das queixas principais das cefaleias, a febre, mas também outros sintomas ou sinais sensitivo-motores, o estado confusional agudo, a crise convulsiva. Por norma, nestas formas de apresentação mais aguda, se fizermos uma punção lombar, um líquido cefaloraquidiano mostra uma pleocitose elevada. Nas formas mais progressiva, mais crónica, chamar a atenção para a ataxia, os déficits cognitivos ligeiros, mas que não devidamente diagnosticados e tratados podem evoluir para uma demência, distúrbios ficterianos. E aqui as alterações principais são o nível da ressonância magnética cerebral, com lesões inflamatórias, mas também atrofia isolada do tronco cerebral. Menos comuns a neuropatia periférica, a neuropatia multiplex, chamar a atenção para os sintomas psiquiátricos, a ansiedade e depressão, que não devem ser desvalorizados e que são muito comuns nos nossos doentes com patologia de foro autoimune. Em relação às manifestações vasculares, a mais comum é a trombofleebite superficial, mas também o doente pode apresentar uma trombose venosa profunda, principalmente dos membros inferiores. Chamar a atenção também para trombose do território arterial e também uma vasculite que progride no tempo, a formação de aneurismas que pode complicar com ruptura. As manifestações cardíacas são raras, mas podem envolver qualquer parte do coração, desde válvula como prolapso mitral, formação de aneurismas na artéria coronária, formação de trombos intracardíacos, mas também insuficiência cardíaca, doença pericárdio, doença coronária, e doença pericárdio com pericardite. Manifestações renais também raras. Dentro dos raros, o que é mais frequente é uma amiloidose secundária. Pode também haver formação de aneurismas das artérias dos vasos renais. A glomerulonefrite também. Temos, por exemplo, um caso de uma jovem com o Behçet que tem uma glomerulonefrite mesangial-proliferativa. É raro, mas acontece. Por isso, estar sempre atentos às alterações do sedimento urinário da urina tipo 2 e também do aparecimento da lesão renal aguda. Do ponto de vista pulmonar, o tromboembolismo pulmonar é a manifestação mais comum, mas também a formação de aneurisma da artéria pulmonar, que, complicando a ruptura, pode se manifestar como hemoptises maciças e ser fatal. Estas mesmo muito mais raras, a pancreatite, manifestações a nível do ouvido, orquite e orquiepidemite no homem e também há uma associação de síndrome mielodisplásico nos doentes com Behçet. Portanto, o que é que nós sabemos? Sabemos que não existem análises, exames laboratoriais, nem de imagem, nem alterações histopatológicas que sejam patognomónicas do Behçet, por isso o Behçet é um diagnóstico clínico.
E aqui é importante relembrar os critérios de classificação que foram publicados em 1990, em que obrigatoriamente a presença de úlceras orais recorrentes, e aqui recorrentes 3 pelo menos episódios por ano, e recordo que as úlceras não têm que ser úlceras grandes, também podem ser úlceras menores ou hepatiformes, e temos mais dois dos seguintes critérios. Úlceras genitais recorrentes, lesões oculares, e aqui nas lesões oculares entra a orbita anterior ou posterior ou a vasculite retiniana, lesões cutâneas que são consideradas eritema nodoso, a pseudofoliculite, as lesões papilopustulosas e as lesões acneiformes e o teste Pater-G positivo. Estes critérios de diagnóstico têm uma elevada especificidade, mas uma sensibilidade mais baixa. No fundo, aqueles outros 2% de doentes que nunca têm úlceras orais acabam por não ser classificados como Behçet. Só em relação ao teste de Pater-G, recordar que ele não é patognomónico da doença de Behçet, é uma reação percutânea inespecífica da hipersensibilidade aplicada com a agulha, pode acontecer noutras doenças, como doenças hemato-oncológicas, uma doença inflamatória intestinal, uma tuberculose cutânea. Na prática, o que é que nós fazemos? Com a agulha com calibre de 20 a 22 milímetros, pode ser a seco com um bocadinho de soro fisiológico, na região do antebraço, intradérmico, mais ou menos 5 milímetros, e depois vamos fazer, por norma ideal será fazer 2 ou 3 picadas distintas, fazemos a leitura às 48 horas e consideramos positivo se houver formação de uma pálpula eritematosa com mais de 2 milímetros ou então a formação de uma pústula. Estes são os critérios de classificação que foram publicados em 2013. No fundo, englobou 27 países, Portugal incluído. No fundo, foi perceber que havia, se calhar, doentes que tinham Behçet, mas que eram excluídos dos primeiros critérios de classificação. Por isso, aqui o que acontece é que aumenta a sensibilidade, mas também acaba por reduzir a especificidade. Recordar, então, para termos o diagnóstico de Behçet, temos de ter pelo menos 4 pontos, em que 2 pontos serão para as úlceras orais, úlceras genitais e as lesões oculares, e 1 ponto para as manifestações cutâneas, as lesões vasculares e o teste Pater-G. Existem também critérios de diagnóstico para neurobehçet que foram publicados em 2014, em que aqui os peritos separam em neurobehçet definitivo e provável de acordo com o facto de termos critérios bem definidos já existentes de doença de Behçet. No fundo, os desafios do diagnóstico. Por isso, manifestações clínicas variáveis, por vezes específicas, o facto de cursar com evolução, por surto, remissão, e percebemos também que podemos ter úlceras orais em primeiro e depois só passado vários anos e vão aparecer outras manifestações, acaba também por dificultar o diagnóstico. O que é que acontece é que depois os doentes são referenciados e o diagnóstico é feito tardiamente, o tratamento é iniciado de uma forma muito mais tardia, o que agrava a probabilidade de ocorrer dano irreversível. Isso é o que nós não queremos. Também a desvalorização dos sintomas. Quantas vezes têm doentes que chegam à consulta com a aftosa oral recorrente que não foi valorizada, é sempre associada a um alimento, ou quivia, ou mais qualquer coisa, e não são devidamente valorizados. Também a subnotificação de determinados sintomas que eu já tinha falado, como por exemplo as úlceras genitais. E o facto também de não haver exames auxiliares de diagnóstico específico, nem sequer anticorpos, que nos ajudam, no fundo, a afirmar o diagnóstico. E também nós sabemos que cada vez mais temos doentes poliautoimunes, ou seja, a sobreposição de várias doenças autoimunes ou autoinflamatórias no mesmo doente. Chamar a atenção, e já foi falado, do intervalo de tempo, muitas vezes, entre o aparecimento dos sintomas e o diagnóstico. Este estudo, por exemplo, fala numa média de 5 anos, outros estudos mostram 10 anos ou mais, mas o que vos queria chamar a atenção é que entre o início das úlceras orais recorrentes e as manifestações oculares ocorreram 6 anos, as manifestações das úlceras genitais 7 anos e a pele quase 9 anos, ou seja, isso acaba realmente por também dificultar o diagnóstico e isso temos de estar atentos. Na prática, quando suspeitar um doente com úlceras orais dolorosas recorrentes, úlceras genitais recorrentes, um doente com veite recidivante, mas também não esquecer os doentes com quadro neurológico, com aftas orais, eventos trombóticos, aneurismas, doentes com aftas orais ou úlceras genitais e lesões cutâneas para as quais já chamei a atenção, a pseudofoliculite, o eritema nodoso, as
as lesões papulosas, em doentes também com aftas. Mas nem tudo que são úlceras orais é deste. A lista dos diagnósticos diferenciais é grande, mas quero principalmente chamar a atenção para as causas infecciosas, desde infecção pelo herpes simplex, infecção por citomegalovírus, Epstein-Barr, mas também a sífilis, a infecção estreptocócica. É muito comum nos doentes com úlceras na orofaringe, muitas vezes a dificuldade do diagnóstico de uma amigdalite de causa infecciosa ou não, e temos de estar atentos. Outras doenças autoimunes, as úlceras orais, inclusive, entram nos critérios de diagnóstico de lúpus, mas também da doença inflamatória intestinal, a doença celíaca, a neutropenia cíclica. Quantas vezes temos doentes que aparecem com aftas orais e têm um déficit de ácido fólico ou vitamina B12, às vezes até têm uma gastrite autoimune, por isso não esquecer outros diagnósticos, a aftose oral recidivante e também causas iatrogénicas. Não esquecer que os anti-inflamatórios não esteroides também podem ser uma causa de úlceras orais, o metotrexato também, e agora, nestes fármacos mais novos, digamos, os inibidores de IL-17, como o secukinumab, e também doentes com aparelhos dentários, com próteses, também reportar e lembrar-se disso. Aqui, mais uma vez, também nem todas as úlceras genitais são destas, novamente as infecções, por norma, as infecções que podem provocar lesões orais também podem provocar genitais, mas também o pênfigo, o eritema fixo medicamentoso, o pênfigo erosivo, algumas doenças sexualmente transmissíveis e nas mulheres, especialmente jovens, a ulceração genital aguda, que são úlceras grandes, autolimitadas, muitas vezes ulceradas, é também um diagnóstico diferencial. Só para vos dar um exemplo, nós tivemos há pouco um doente internado que tinha úlceras orais e genitais, com cerca de um ano, meio ano de evolução, e que insistiam connosco, o doente tinha um Behçet, e o doente que tinha era uma reativação do Epstein-Barr, no diagnóstico do linfoma T esplénico que não tinha sido diagnosticado. Por isso, recordar sempre pensar noutros diagnósticos. Em relação à aftose bipolar, algumas destas doenças já foram faladas pela doutora Edith, não lembrar-se de outras situações, embora a coincidência da A20 é mais comum antes dos 10 anos, mas também o síndrome Magie, que para além de úlceras orais e genitais, a pericondrite recidivante. Na pseudofoliculite, especialmente na idade jovem, os adolescentes, não esquecer que pode ser um acne vulgar, também a infecção estreptocócica, nos doentes com eritema nodoso, pensar também na sarcoidose, na poliartrite nodose e na tuberculose. Em doentes com úlceras orais e lesões cutâneas exuberantes, não esquecer do síndrome de Sweet, que é comum nos doentes com doença oncológica e batoncológica, mas também o síndrome de Stevens-Johnson, a toxicodermia, não esquecer. Em relação ao envolvimento ocular, lembrar que as uveites também podem acontecer noutras doenças autoimunes, espondilortopatia, doença inflamatória intestinal, a sarcoidose, mas também de causa infecciosa, e mais uma vez chamar a atenção para o herpes, para a